Estendam as mãos. Senhor Jesus, nós queremos colocar a mão sob suas mãos, o Anderson, a pregação dessa noite, pedindo a graça e a misericórdia, Senhor Jesus, a força do alto, para que Ele traga para nós aquilo que Tu desejas para o nosso coração, para a nossa vida. Toca nosso irmão, Senhor, com o Teu Espírito Santo. E lá valari candarere, balarere, iria valare, balarere, irere, balare, xandarere, lá valarere. Te pedimos, Mãe querida, a Tua proteção. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumine. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos. Semana passada eu tinha combinado com o Paulo que eu estaria fazendo uma pregação, mas porque a gente fez um contrato verbal e eu não coloquei na minha agenda, eu marquei uma outra missão na praia, perto de Riviera ali, e não pude cancelar. Vocês me perdoem, mas hoje eu estou aqui juntamente com vocês, com muita alegria. Quero dizer que eu estou muito feliz. Esse ano é um ano de graça, um ano de bênção. Para quem disse que o mundo iria acabar, foi um engodo muito grande de Satanás. Comecei a escrever o meu primeiro livro, o primeiro capítulo está pronto, eu creio que vai ser uma bênção de Deus. Em abril eu recebi um convite para estar pregando lá na Inglaterra, em Londres. Então eu creio que esse ano será um ano de muita graça e de muita missão para nós, amém? Vocês sabem que esse é o último grupo, nós ficaremos um mês de férias. E eu não tenho o contato de vocês via Facebook, mas esse ano aconteceu algo muito engraçado que não acontecia. Eu recebi diversos convites para estar pregando aqui em São Paulo, isso não acontecia. No mês de fevereiro eu estarei pregando 2 dias em Mauá. Se vocês puderem estar junto conosco, vai ser um retiro de formação, de aprofundamento. Mauá é longe daqui ou não? Quanto tempo mais ou menos? É longe, seu filho de Nossa Senhora. Eu já fui pregar na Itália, Portugal e Espanha. A gente vai para o sul do Piauí, pregar onde o pessoal não tem nem formação, não tem nem dente na boca. Vocês estão falando que é longe, pô? Se vocês puderem estar junto com a gente nesse encontro de 2 dias, depois eu passo a data para o Paulo, e será um encontro de formação para crescimento da nossa fé, amém? Vocês podem se assentar, que eu vou começar não com a Sagrada Escritura, mas com as minhas palavras mesmo. E cadê aquele abençoado que vai fazer um fundinho maravilhoso para mim pregar aqui agora? Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós sabemos que o Papa Bento XVI nos providenciou gentilmente com o seu coração de pai o ano da fé. Eu gostaria de falar um pouco sobre esta fé, mas sobretudo na confiança em Deus. Se você é um homem e é uma mulher acostumado a ler a Sagrada Escritura, você descobriu na sua leitura um atributo de Deus que chama a onipotência divina. Nós dizemos e aprendemos na catequese que Deus é onipotente, onisciente e... Onipotente significa que tudo pode. Olha que coisa linda, Deus cria o mundo com a sua palavra. Eu achei tão bonito um diálogo que Deus estava tendo com Santa Catarina de Sena. Por isso que eu acho maravilhoso mergulhar na vida dos santos. Eu acho maravilhoso o diálogo dos santos com Deus, que um dia Deus Pai chegou para Catarina de Sena, Santa Catarina de Sena, e disse assim para ela: vê, minha filha, para mim não há diferença entre criar o mundo ou uma formiga. Gente, vocês não sabem o que essa frase se tornou para mim em oração. Eu pego uma frase tão simples dessa, mas eu remexo tanto dela dentro de mim, no meu interior. Eu me ajoelho e eu mergulho nas profundezas de Deus. E eu falei: Pai do céu, não há uma diferença para Deus entre criar o mundo inteiro e uma formiga. Aí Santa Catarina de Sena está rezando e ela vê o universo inteiro
na mão de Deus. Eu lembro que um dia eu estava indo pregar, fazer uma missão em Brasília. Eu estava com o Laércio de Oliveira, que era da Canção Nova, e eu estava junto com um amigo dele do meu lado, e eu comecei a chorar dentro do avião, e ele falou assim: por que você está chorando? Porque eu tinha lido recentemente esse livro de Santa Catarina de Sena, e ela falando da visão de Deus com o universo na mão, e eu comecei a olhar aquele céu azul imenso, bonito, e a minha visão se perdia. Eu falei: nossa, isso daqui é tão pequeno. Eu comecei a imaginar o universo, as galáxias, os outros planetas, toda essa imensidão que a nossa mente não consegue calcular a extensão. Imaginei aquilo na mão de Deus como uma coisa mínima. E aí eu comecei a ver o atributo da grandeza de Deus. Aí você vai para a palavra do Senhor, Isaías 45:5, ele diz: eu sou o Senhor, Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. O poder de Deus, a glória de Deus. Aí eu vou para Isaías 43:13 e vejo mais uma vez o poder de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Aí eu vou para o Evangelho de Nosso Senhor, Mateus capítulo 10, versículo 30, onde ele diz: até os cabelos das vossas cabeças estão contados. Gente, olha que coisa absurda. Imagina o poder de Deus, de conseguir contar os cabelos das nossas cabeças. Olha o outro poder de Deus: nenhuma folha cai de uma árvore sem a minha permissão. Até o demônio está sujeito à vontade de Deus. Deus manda em tudo, Ele governa o universo, Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda até no quinto dos infernos. Deus é extremamente poderoso. Provérbios 15:3 vai dizer: os olhos de Deus estão em todo lugar. O Salmo 138, sobre a onisciência divina: quando você levanta eu sei, quando você senta eu sei, quando você está andando meus olhos estão olhando para você. Eu sondo o seu coração, eu escruto os teus sims, eu sei o que você pensa. Mateus capítulo 6, versículo 8: antes da oração ser feita, eu já sei o que está na tua boca, porque eu sei o que está no seu coração. Lucas 1:37 vai dizer: a Deus nada é impossível. Ou seja, Deus é grande demais, Deus é poderoso demais. As nossas palavras são parcas, são minúsculas, são pequenas para dizer sobre o atributo da grandeza de Deus. E sabe o que acontece? Esse Deus todo-poderoso, Ele é nosso Pai. Ele nos adotou na cruz e nos entregou a filiação divina. O céu foi aberto, nós podemos ter contato com este Pai. E você que está sentado tem o Pai mais poderoso, mais amoroso, mais misericordioso do mundo. E sendo assim, com um Pai desse, nós deveríamos andar numa confiança absurda em Deus. Nós não deveríamos temer nada. Olha o que vai dizer a palavra sobre esse Deus, Romanos 8:31. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, entretanto, as pessoas hoje sofrem cada vez mais de medo, ansiedade, desconfiança, e eu vejo isso estampado nas pessoas. Dom Rafael, ele escreve um livro maravilhoso sobre medo, insegurança e coragem, e ele disse que ele estava analisando a capa de uma revista do New York Times. Ele viu uma foto tirada de uma multidão, e o semblante do homem estava meio que preocupado, apreensivo. E ele fez uma meditação em cima daquela foto, e ele falou: isto é o sinal de uma humanidade afastada de Deus, e porque não ama o Senhor, não o conhece. Santo Agostinho dizia: nós só amamos aquilo que conhecemos, e por não conhecer a Deus, não se lança na sua paternal misericórdia, na sua providência, e vive martirizando no seu interior, com a preocupação do dia de amanhã, e sem a confiança em Deus, e que faz o homem ser infeliz por dentro. Eu gostaria de dizer para você, que hoje, por esta pregação, eu quero ensiná-los à luz da igreja, não daquilo que eu penso como minha vontade, mas da luz da igreja, o que é confiar no Senhor. E Santo Tomás de Aquino,
vai nos ensinar o que é a confiança. É uma esperança fortalecida por sólida convicção. Repita assim comigo: Santo Tomás de Aquino nos ensina que a confiança é uma esperança fortalecida por sólida convicção. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava meditando isso, rezando. E que bom que eu já abri a Bíblia na página que eu vou usar. Eu amo quando acontecem essas coisas. Eu peguei a Bíblia, abri e está justamente na passagem que eu ia usar agora. Eu amo quando o Espírito Santo faz isso. Você já percebeu que você precisa da confiança mais nos momentos de adversidade? Você já percebeu que se você está bem no seu emprego, ganhando bem, seu casamento está de vento em polpa, seus filhos estão com saúde, a sua família está em paz, as suas contas estão em dia, você não precisa tanto. Mas é sobretudo no momento da adversidade que você grita de desespero, e é ali que você precisa ter uma confiança que Deus vai te proteger, que Deus vai te amparar, que a graça vai acontecer e que o infortúnio vai passar. Não é assim nas nossas vidas, sim ou não? A Bíblia também diz assim, olha o que vai dizer o livro do profeta Isaías, capítulo 43. Abram comigo, página 996. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel: não temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Uma coisa que eu acho bonito nessa palavra: Deus, primeira coisa, mostra o poder dele. Fala que o criou e para ele não temer. Eu te criei, você não deve temer, porque eu te guardo, eu estou contigo. E no versículo 2 ele diz: se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e o rio te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás. Deus não priva a ele, com a sua onipotência, de tiver que passar pela água ou de passar pelo fogo. Ele não diz assim: ó, você não vai passar pelo fogo, eu vou te livrar desta provação. Não. Ele diz assim: ó, você vai passar pelo fogo, mas eu vou estar com você. Quer um exemplo claro disso? Daniel estava com aquela vida em Deus sublime, rezando 3 vezes por dia, manhã, tarde ou noite, ou seja, a plenitude da oração. 1 Tessalonicenses 5,17 vai dizer: orai sem cessar. Só que aconteceu que a Babilônia estava tomada por Satanás. Aquele país estava sendo governado por Nabucodonosor, que era a personificação do demônio. As pessoas estavam sujeitas às suas leis e o país estava em trevas. E aí foi baixado uma lei que aquele que buscasse o seu Deus seria colocado na cova dos leões. Vejam bem, só Daniel estava rezando. Satanás moveu o coração do rei para decretar numa nação, para pegar um homem que rezava. Ou seja, o diabo monopolizou uma nação inteira para matar um homem que reza. E o que aconteceu? Daniel confiou em Deus. Ele foi e não negou o seu Senhor. Ele sabia que ele estava indo para a cova, mas olha a confiança dele: se eu morrer, eu confio que eu verei a Deus, e se Deus quiser, Ele me livra. Salmo 36:8: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que os temem e os livra. Chegou na hora da cova, o leão não o arrebentou, não o matou. Aqueles que estavam tramando a morte de Daniel morreu e o Senhor o livrou. Os jovens, Misael, como que era o nome dele? Os 3 jovens na fornalha, Deus não os livrou do fogo, mas a confiança deles era tão grande em Deus, que quando eles foram jogados, chegaram e viram uma 4ª pessoa, que é o anjo, passeando e livrando eles do fogo. Ou seja, Deus não vai abandoná-los, mas Ele vai colocá-los na provação. Por que nós precisamos da provação? Abra comigo livro de São Tiago, capítulo 1, versículo 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Olha o que o apóstolo, com toda a sabedoria, que caminhou com Jesus
adquiriu e passa para nós. Ele vai dizer assim, ó: considerai que é uma suma alegria, meus irmãos, quando passais por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de seres perfeitos e íntegros, sem fraqueza alguma. Veja bem, Tiago considerava a provação uma alegria. Por quê? Porque ele sabia que a provação levava à perfeição, e Jesus Cristo pede isso para nós. São Mateus capítulo 5, versículo 48, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito. Ou seja, na provação eu vou descobrir uma coisa. Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no outro homem e que da carne faz o seu apoio. O Senhor vai deixar a provação para nós pararmos de uma vez por todas de dependermos do outro. Na provação é só a graça de Deus que pode vir como resposta. Satanás se apresenta na frente de Deus e diz o Senhor para Satanás: tem olhado na face da terra, notaste o meu servo Jó? Não há nenhum homem íntegro como ele. Aí o diabo chega: mas também ele é o homem mais rico do mundo, tem filhos bons, cheio de gado, de dinheiro, bem casado, sem problema. Vai, tira alguma coisa dele para ver se ele vai continuar te adorando sendo santo. O Senhor falou: vai, toque em tudo que é dele, menos na alma. Jó foi provado, meus irmãos. Morreram os filhos, todos. Toda a riqueza de Jó acabou, o campo foi devastado, o demônio acabou com tudo. Ele fica com lepra no corpo e sobrou a mulher e os amigos. Ele não tinha esperança, porque quando Jó foi para conversar com os amigos, a mulher e os amigos mandavam ele maldizer a Deus. Como é possível o Senhor permitir que algo aconteça assim? E Jó respondia o quê? Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. E ele confiou em Deus. Ele na prova não tirou os olhos do Senhor. Ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Por mais que a provação fosse latejante no momento, como a de Nossa Senhora, olhando para Jesus pequeno, indefeso, Herodes mandando matar o Senhor, ela olhava para Jesus, Jesus não dizia nada. E ela sabia que na Bíblia estava escrito que ele era o quê? A sabedoria eterna. Mas mesmo naquela provação, Nossa Senhora confiou em Deus e Deus providenciou uma maneira. São José foi avisado em sonho pelo anjo e ele levou o menino Jesus para ser ocultado da morte. Meu irmão, minha irmã, Nossa Senhora olhou para Jesus e não respondeu nada, mas houve o livramento. Ela confiou em Deus. E Jó a mesma coisa disse: eu sei que o meu Redentor vive. Ele confiou em Deus. Jó não deixou de ser santo, ele adquiriu mais virtude ainda. E aí no final o Senhor vem e o recompensa, restitui tudo em dobro. Sabe por quê? Olha o que vai dizer 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7. Faz tanto tempo que eu não leio essa palavra, nem estou achando aqui onde ela está. Mas havia um sopro aqui na cabeça aqui agora. Vamos ver aqui, ó. 2 Crônicas capítulo 15. Quanto a vós, sede fortes, não vos acovaideis, pois vosso labor terá sua recompensa. A recompensa veio. E qual que foi o mérito? A provação trouxe a perfeição cristã. Porque no meio da provação eu aprendo a amar a Deus acima de todas as coisas. Eu vivo em Deus. Olha que bonito a Sagrada Escritura. Elias vai amando de Deus e profetiza a Acabe. 1 Reis capítulo 17. Vamos lá. Se você achar mais rápido que eu, me diga aí. Obrigado, dona Rosana. Você tá bala, hein, meu? Só por causa disso você vai ter que fazer uma janta para mim hoje. 1 Reis 17, 300 e... Elias o Tebista, um habitante de Galade, veio dizer a Acabe: pela vida do Senhor Deus de Israel a quem sirvo, não haverá nesses anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida a palavra do Senhor foi dirigida nestes termos: vai-te daqui, retira para das bandas do Oriente e vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. Ele chegou para um rei e disse: não haverá chuva e nem orvalho. O que aconteceu? O pecado do homem fez essa desgraça na nação.
E Deus falou que não ia ter mais chuva. O que aconteceu? A economia do país ficou estrangulada, porque o que gerava dinheiro no país era o trigo. Não tendo chuva, não tinha negócio, não tinha dinheiro. O país entrou numa miséria total. Deus estava punindo o rei Acabe e a sua esposa Jezabel por tantos crimes contra a sua santidade. O que Deus faz com Elias? Com os que são do Senhor, como fez com Jó. Vai para a torrente de Carite. Aí continua o texto. Beberás da fonte e dei ordens aos corvos que te alimentem. Gente, você sabe o que é Deus fazer? Brotar água da pedra para um homem no meio do deserto? E não chovia no país? Não tinha chuva. Deus falou pela boca, não vai ter chuva. Mas para quem confia em Deus tem água. E aí um corvo vai e traz todo dia para ele um pão com carne. Meu irmão, quem confia em Deus, brota água da pedra e Deus faz até o urubu virar garçom. Para que Deus quis isso? Para Elias conhecer o silêncio na provação. Se uma alma não se silencia, ela nunca vai aprender a escutar Deus na vida, porque Jesus disse a Santa Faustina: eu não me comunico com uma alma tagarela. A provação nos leva para o silêncio para ter a confiança, porque só no silêncio eu consigo rezar. Elias aprendeu a escutar Deus na oração dele. Elias aprendeu a viver uma vida de fé, uma vida de milagres, e ali todas as possibilidades humanas acabaram. Ele aprendeu a confiar somente em Deus. A mesma coisa quando Lázaro tinha morrido. Jesus poderia ir no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, ele foi no quarto, porque para o judeu quando chega o terceiro dia é que acabou as possibilidades humanas. No quarto dia Deus chega, é como Jesus estivesse dizendo: acabou as possibilidades humanas, o homem não pode mais ajudar, não pode fazer mais nada, então no quarto dia chego eu, porque Lucas 1,37 diz: a Deus nada é impossível, só eu posso fazer algo nessa situação, ninguém mais, só a minha providência. E aqueles que confiam em mim desfrutarão disso. Meu irmão, minha irmã, nessa nossa caminhada, viver de confiança é uma alegria muito grande. Quando eu estava na minha vida de pecado e que o Senhor quis me trazer para Ele, um grande momento foi quando eu apanhei numa empresa que eu trabalhava, e que eu sofri uma humilhação tão grande, e que quando eu estava apanhando, vocês já escutaram meu testemunho, alguns, que foi quando eu estava ali sendo arrebentado na minha empresa, que a misericórdia de Deus veio, e aquele falta de sentido na vida gritou dentro de mim, que eu gritei por Deus. Só que eu fui espancado na minha empresa, passei uma humilhação e fui mandado embora. Eu tinha mostrado uma foto que eu tinha pornográfica, que eu mostrava para as meninas, tentando arrumar garoto para ter relação sexual. Eles poderiam muito bem ter me mandado embora por justa causa, mas não mandaram, me bateram. O que eu fiz? Processei a empresa. Por quê? Porque quando eu fui na empresa pegar os dias que eu tinha trabalhado, eles não me pagaram, nem os dias que eu tinha trabalhado. E olha que você sabe que eu sou bom para vender, né? Você tá ligado, toda vez que você vem no grupinho, você vai lá na minha livraria, ó, tem uma menina aí que até reza pro noivo dela não comprar mais nada, senão não casa, bichinha. E eu vendia bem, vendia terno, loja de roupa, sempre trabalhei com venda. Eu falei, pô, os caras não me pagaram, eu sou espancado. Aí eu cheguei e fui junto com meu pai para processar. Não tinha dinheiro para nada, procuramos um advogado que nos é beneficiado pelo governo, pelo estado. E aí ele chegou para mim e falou assim: você tem provas? Eu falei, eu vou tentar arrumar. Estava no começo da caminhada já, indo para a igreja, grupo de oração, lendo a Sagrada Escritura, e comecei a correr atrás de prova. Ligava para um, ligava para outro, ó, você pode ser minha testemunha, você sabe disso que aconteceu no serviço? Ah, calma aí que eu vou passar para o meu marido. Ó, meu caro, para minha esposa ser testemunha, no mínimo você vai ter que dar 10 mil reais para ela. Eu falei, mas eu não tenho esse dinheiro não, eu não sei nem quanto eu vou ganhar na audiência. Aí liguei para um outro tal. Fora eu não conseguir nenhuma testemunha, as pessoas que me bateram iriam testemunhar que eu estava mentindo e querendo ganhar dinheiro da empresa. Eu não tinha ninguém, eu não tinha nenhum amigo nem para me ajudar a rezar, porque no começo da minha caminhada eu não conhecia ninguém de fé. A única coisa que eu tinha era a Sagrada Escritura. Chegou o dia da audiência, gente, eu estava numa ansiedade tão enorme, eu já tinha rezado tanto, e aí eu chego diante do advogado e diz assim para ele chegou e disse assim para mim: aí, cadê as testemunhas? Eu falei, não vieram. Ele falou, então esquece, é causa perdida. Eu falei,
doutor, você acredita em justiça divina? Ele falou, aqui é a terrena que se faz. E fechou a cara para mim. Gente, eu era novo na caminhada, eu não tinha nem 4 meses de fé direito. Eu só sei que a minha lágrima veio. E eu pedi uma palavra para o Senhor. E Ele deu Isaías 43 que eu li com vocês. Estou contigo. Gente do céu. Aquela palavra, ela entrou dentro da minha alma. Mas veio uma fortaleza tão grande dentro de mim, que desse tamanho que eu sou, estava parecendo um Sansão. Veio uma confiança, eu falei, nossa, alguma coisa vai acontecer. Gente, eu tinha 4 meses de fé. Aí quando foi na hora da gente ir para a juíza, os caras não conseguiram chegar. Ficaram agarrados no trânsito. E diante da juíza eu depus, e eu sei que no final ela bateu o martelo e eu ganhei a causa. Aí o advogado chega para mim e falou assim, rapaz, você ganhou. Acho que aquele negócio que você disse sobre justiça divina aconteceu, pois eu duvidaria muito. Isto acontece com aqueles que confiam em Deus. O Senhor vem e honra aqueles que são seus. Não tinha como. Se ele chegasse ali, ia ser triturante para mim no começo da minha fé. Claro, hoje na caminhada o Senhor permite cruz, humilhação. E se a gente perde, a gente nem reclama de confiança. A gente sabe que é para crescer em humildade. Mas pô, eu tinha 4 meses. Tinha sofrido, sido espancado, não tinha auxílio de ninguém, sem dinheiro para fazer absolutamente nada. E como a minha primeira experiência de confiança com Deus foi bom para mim. A minha mãe, quando meu pai vai embora, as irmãs dela chegam, as amigas de Isabel, você tem 29 anos, você é bonita, vai arrumar homem, vai arrumar outra pessoa para casar. E minha mãe disse, olha, na minha igreja católica casamento é uma vez só. E ficou perseverando. E como nós haveremos de adquirir confiança em Deus? Pela sua palavra. João capítulo 5, verso 39, Jesus Cristo diz, as escrituras dão testemunha de mim. E claro, Mateus 22, 29, ele é mais contundente ainda, errais não conhecendo a escritura e nem o poder de Deus, porque o poder de Deus emana da sua palavra, é conhecendo a palavra que vai dar confiança, porque nós vemos os feitos do Senhor do Gênesis ao Apocalipse, e como tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vai dizer Romanos 8, 28, meu irmão, minha irmã, se você não tem costume de ler a palavra, você nunca vai ter confiança em Deus. Por isso que você é uma pessoa ansiosa e medrosa. O demônio brinca com você como bolinha, ele te apavora direto. E você vive uma vida não como filho de Deus. Você caminha entre trevas, porque quem não comia com a palavra caminha em trevas. O Salmo 118 vai dizer que vossa palavra é uma luz para os meus caminhos, um facho que me ilumina. Quem não caminha pela palavra, caminha pelas trevas. Meu irmão, minha irmã, você precisa dar prioridade para a palavra, senão o demônio vai te arrebentar. E sabe o que me dá raiva? Você muitas vezes gosta mais de assistir a tua novela, programas imorais, fica perdendo tempo com outras coisas e você nem conhece a palavra de Deus. E São Jerônimo vai dizer, quem desconhece a escritura, desconhece a Cristo. Você vai ter confiança em quem? No capeta, meu filho, minha filha? Quem é que no barco da sua dor pode levantar e fazer a tempestade acalmar? Não é Jesus Cristo? Quando Pedro, que era o melhor pescador da região, jogou a rede no mar e não pescou nada, quem jogou a rede e fez o peixe vir? Não foi Jesus, que não entendia nada de pesca? Quem é que perdoa pecado? Não é Jesus. Quem modifica a vida? Não é Ele. E nós insistimos em dizer que somos católicos e não conhecemos a palavra. Ô vergonha miserável. E aí, meu irmão, minha irmã, olha que coisa linda. Minha mãe foi e começou a rezar. Fala mais baixo, não precisa. Tô brincando. Não quero saber o que você está falando, senão eu sou curioso com esse cara. Minha mãe foi, começou a rezar e viu na palavra promessa. Meu pai foi a pedir divórcio. Minha mãe chorando, o juiz olhou e falou assim, por que você não reata seu matrimônio? A tua esposa te ama. Ele falou, isso é impossível. Minha mãe olhou e falou assim, você não conhece o Deus a quem eu sirvo. O que ele fez? Riu. Ele riu, mas riu bem gostoso, porque 9 anos depois, a promessa se cumpriu. Ele voltou para minha casa e a confiança da minha mãe foi premiada com a vitória, porque Deus não deixa vencer em generosidade. Se essa palma for para mim, tá bom, mas se for para Deus, pode ser melhor.
Aí eu vou, e a oração da minha mãe é atendida com confiança. Eu fui e me converti ao Senhor Jesus Cristo. Aí recebi a profecia que ia ser um pregador do Evangelho. Preguei em 2 grupos de oração e minha cabeça foi para o prato. Ninguém deixava eu mais falar na minha diocese, e começou uma perseguição tenebrosa que só vai acabar com o dia da minha morte. Aí veio aquela sedução protestante querendo me levar para a igreja de crente. Não, lá na igreja católica você não vai poder falar não. Você acha que os padres vão deixar você pregar? Você gosta de pregar com profetismo, você conhece a Bíblia, contundente. Vem para a minha igreja, eu vou te levar para pregar no evento chamado Gideões Missionários em Santa Catarina. Eu tenho contato com o pastor. Vai acontecer que se você pregar lá, você vai ter a sua agenda cheia para 5 anos, e todo pastor que pisa lá se torna rico. Aí vem a aprovação. Deus vai testar você até o fim, para ver qual é a intenção do seu coração. Eu, muito convicto pela minha fé, muito convicto com a minha devoção a Nossa Senhora, a necessidade que eu tenho da Santa Missa e dos sacramentos, fui e perseverei no meu anonimato. Fundei um grupo de oração na minha casa. Até isso o povo da igreja veio querer me perseguir. Só que aí a igreja me deu respaldo, né? O Código de Direito Canônico diz que é permitido eu fazer culto a Deus na minha casa. Eu falei, por que um macumbeiro pode ter um centro de macumba na sua casa? Um espírito, um maçom pode adorar o bode aqui. O cara pode cometer adultério, fazer orgia, e eu não posso fazer um grupo de oração na minha casa. Eu falei, vai plantar batata, seu infeliz. E fui e comecei a fazer meu grupo. E um dia, eu estando lá, com 7 pessoas, eu preguei assim, confiando em Deus. Eu falei, Deus ainda vai me tirar desse anonimato. Essa aprovação vai acabar. E um dia eu prego na Canção Nova. O pessoal começou a dar risada da minha cara. O dó do Anderson. Olha o que acontece. Olha os caminhos do Senhor. E eu confiando em Deus. Falei, lendo a Bíblia e confiando em Deus. Acontece a aprovação para me obter a minha vitória. Eu estava era num sábado à noite. Ia ter um evento no domingo na Canção Nova que o meu pai na fé ia pregar o Farias. Eu fui dormir para acordar cedo para ir para o encontro. Chegando no sábado à noite, eu sou atacado pelo demônio da impureza das piores formas possíveis. Uma tentação de pecar contra a castidade, de arrumar uma menina na rua, de me masturbar, de ver um filme pornográfico. O demônio da impureza, ele te cega, né? Ele domina você de uma tal maneira que é uma luta tão terrível. O que eu fiz? Levantei, penitência, banho gelado, e comecei a rezar, Senhor me livra, Senhor me socorre. E a tentação não parava, e andava pela sala, e fez as minhas coisas que eu tinha que fazer, 1 hora, 2, 3, eu sei que a tentação foi a madrugada inteira. Eu fui dormir às 4 e pouco, quase 5 da manhã, com raiva do demônio. Quando eu acordei, eu estava meio irado ainda, e fui para o encontro. Coloquei meu kit dentro da minha bolsinha, que eu andava com uma bolsinha assim, água benta, óleo exorcizado, minha cruz, sal. E quando eu estou lá no evento, ele começa a rezar, meu pai na fé, cai um menino endemoniado. Ele me chamou para rezar pelo menino. E quando eu fui lá e comecei a rezar pelo garoto, pela libertação, ele me olha enfurecidamente, Satanás, e me dá um grito e diz assim, eu te odeio. Eu falei, eu também te odeio, demônio do inferno. E há um tempo atrás eu tinha passado uma provação enorme com o demônio. Eu nunca mais vivi isso, vivi uma vez. Uma agressão física que foi terrível. E eu ofereci pela alma daquele rapaz. Eu falei, Senhor, eu ofereço pela alma daquele rapaz. O dia que Satanás fez isso comigo, ele deu um grito tão terrível e saiu. Quando o demônio saiu, a moça que estava rezando para expulsar o Satanás veio e falou assim, quem que é você, rapaz? Eu falei, eu me chamo Anderson, eu sou um menino que eu prego nos trem, nas praças, tá? Ela falou, pô, eu escutei falar já de você. Eu quero que você vá lá na Canção Nova porque eu preciso conversar contigo. Quando eu cheguei lá, ela era diretora do programa do PHN, pediu para escutar a minha história. Quando eu contei meu testemunho, ela falou, você pode vir dar o seu testemunho aqui? Eu falei, claro que posso. Ela falou, eu te ligo. Eu fiquei numa alegria. Primeira coisa, para a graça de Deus, a confiança na misericórdia. O Deus vai fazer algo. Só que antes dele fazer, ele prova. Porque tudo que é de mão beijada, a gente não acolhe com alegria. Não tem aquele gosto do prêmio. Então o Senhor vem e me levou na provação. Venceu o pecado, o Senhor da graça.
Porque diante do diabo, se eu tivesse caído no pecado da impureza, o demônio ia olhar para mim e me escandalizar. Eu não ia ter autoridade para expulsar ele. Porque 1 João 3,8 diz: aquele que peca do demônio, eu não iria ter autoridade. Quando Santo Tomás de Aquino, olha que coisa linda, foi tentado por uma prostituta, e ele catou e colocou o pau na madeira, e foi até ela com fogo, e não cedeu à tentação da prostituta. O Papa Pio IX disse que Santo Tomás tivesse caído no pecado contra a castidade, a igreja nunca teria um Santo Tomás, que a virtude da pureza dele vinha da virgindade dele e dos conhecimentos teológicos, porque só quem é puro entende as coisas de Deus. Ou seja, o Senhor provou. Aí eu fui, estava esperando, a menina me ligava, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Sabe o que eu fiz? Convidei um amigo meu, irmão Trovão, mora lá na Bahia. Falei: vamos subir para o monte para ficar rezando? Catamos uma barraca, subimos no monte lá perto de Várzea Paulista e ficamos uma semana só rezando e bebendo água, sem comer absolutamente nada. A gente dormia e escutava o diabo andando em volta da barraca assim. Foi tremendo, uma batalha espiritual, mas também uma aventura excepcional. Uma semana só bebendo água e rezando e rezando e rezando. Sabe o que aconteceu? No último dia, quando a gente sai, a gente vem e prega no trem, e acontece um rebuliço, as pessoas choram, pedem oração, e eu e ele pregando no trem, todo sujo, que a gente nem levou roupa direito, nem tomava banho direito, voltando do meio do mato, aquela fome, estômago nas costas. Eu lembro que a gente estava voltando, chegou a noite, a gente achou uma rosa no chão, a gente comeu a rosa, tanta fome que estava. Eu sei que foi uma semana só no jejum, só bebendo água, mas a gente estava assim, escolhendo no óleo da unção, a gente estava ligadinho com Deus. Aí à noite eu chego em casa. Quando eu chego em casa do meu jejum de uma semana só de água em cima do monte, toco o telefone. Quem era? A menina da Canção Nova me convidando para dar um testemunho. E porque que eu confiei em Deus e eu passei pelo fogo e Ele esteve comigo, por causa da Canção Nova e da minha pregação lá, eu prego no Brasil inteiro. Em abril estou indo na Inglaterra pregar o Evangelho. Devemos confiar em Deus ou não devemos? Deus honra ou não honra? Eu estava no meu anonimato, perseguido pelos homens, como até hoje sou. Pessoas do Brasil inteiro, de várias dioceses, tentam acabar com o meu ministério. Não é o capeta, não é o maçom, não é o espírita. É pessoas dentro da própria igreja. E a confiança que eu tenho no Senhor sempre me livrou. Em momentos de agonia, eu nunca fui para homens e comecei a ligar para um aqui, outro acolá. Eu sempre vou para Jesus, é o Santíssimo Sacramento, é a Virgem Maria. Eu não procuro homens, eu vou para a palavra e diz: Senhor, só Tu pode me livrar nessa situação. E a confiança em Deus tem permitido eu desfrutar da sua graça e dos seus milagres. E você tem confiança em Deus? Você tem visto o Senhor agir na sua vida assim? Gente, não dá para ter confiança sem oração. Santo Agostinho diz: a tua oração é o teu desejo. Se o teu desejo for constante, a tua oração é constante. A confiança só vem pela oração. Gente, eu não sei se vocês aprenderam isso na sua catequese, porque a catequese hoje é uma lástima. As 3 virtudes teologais: fé, caridade e esperança. Sabe o que é virtude teologal? É só algo que Deus pode dar para você. Você pela sua própria força você não consegue. Se só Deus pode, por que você não coloca o joelho no chão e clama abençoado? Tem que rezar. E muito. Padre Eugênio do Mosteiro, fundador do mosteiro da onde eu faço direção espiritual, do Padre Mateus, todo primeiro domingo do mês celebra uma missa de cura. Ali eu vejo paralítico levantar, surdo ouvir, cego enxergar. Vou pedir para o Paulo fazer uma caravana, porque eu quero todo mundo do grupo lá, que você vai ver milagre na sua cara e também vai ter muitas graças para a sua vida. Nossa Senhora em Medjugorje pediu para ele fundar um mosteiro no Brasil. Sabe o que ela disse para ele? Funda um mosteiro lá no Brasil, porque lá no Brasil tem muita gente pulando e dançando. Eu quero gente que reza. Olha isso. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiástico 18:22: nada te impeça de orar sempre. É isso que a palavra quer. Gente que reza, que quem reza vira santo, e quem vira santo estoura o demônio. Aí ele construiu o mosteiro dos homens e queria construir o mosteiro feminino para as monjas. Tem que ser separado. Aí sabe o que aconteceu? Ele não tinha dinheiro e ficou indo diante da imagem de Nossa Senhora e todo dia: Madonna, me dá dinheiro. Italiano não. E pedia dinheiro para construir um mosteiro. Sabe o que aconteceu? Nossa Senhora falou para a Visca, a vidente: liga lá para o Brasil e diga ao Padre Eugênio de não ficar pedindo dinheiro diante da minha imagem. Diga para ele jejuar e rezar e confiar em Deus.
que a graça virá. Ele parou de ficar pedindo dinheiro, rezou, jejuou, confiou. Hoje o mosteiro está construído. Será que essa história não é de bom ensinamento para nós? Reza, jejua, espera e confia, porque no momento certo Deus agirá. Gente, e nada deve nos tirar a paz. Filipenses 4:6 vai dizer: não vos inquieteis com nada, 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 nada. Gente, eu fico besta com a vida dos santos. Dom Bosco, São João Bosco, quem já escutou falar dele aqui, levanta a mão. A maioria, né? Ele foi e construiu um seminário para os jovens dele, para seminarista, cuidar, escola, catequizar. E Dom Bosco dizia, né? Alguém pode te amar, mas nunca mais do que eu. Ele falou, é impossível alguém na terra que ama mais os jovens do que eu. Então Dom Bosco era tremendo. E você imagina a correria que São João Bosco fez para não conseguir construir um seminário, uma edificação. Imagina tipo uma escola enorme. Aí foi construído. Depois de um tempo, o seminário vai e pega fogo. Você imagina o trabalho desse homem para construir aquilo, vai e pega fogo. Eu não sei o que eu e você falaria. Senhor, você me abandonou. Eu não sei o que a gente faria. Senhor, o diabo é mais forte. Não acredito nisso. Eu não sei o que a gente falaria. Aí o menino veio desesperado. Dom Bosco, o seminário está pegando fogo. Sabe o que ele falou? Calma. Isso é menos que um pecado venial. Confia em Deus. É isso. Você acha que o demônio não fica endemoniado com um cabra desse? Satanás não consegue tirar a paz dos santos. Senhor, como Santa Teresinha, eu sou uma bolinha na sua mão. Aconteça o que acontecer, eu vou te dar glória. São Paulo, você viver na penúria, você viver na abundância, em tudo dai graças. Mas nada tira a paz, porque a pessoa confia em Deus e sabe que em Romanos 8:28 diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabe que Deus disse para Santa Catarina de Sena: minha filha, cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Se nós cuidássemos direitinho das coisas de Deus, Ele cuidaria das nossas. Outra parte que nós devemos confiar em Deus. Confiar em Deus quando caímos em pecado. Se tem uma coisa que Santa Teresa d'Ávila nos ensina, é que quando nós caímos em pecado, vem uma tentação terrível de Satanás, dizendo que nós não somos dignos de nos apresentarmos na presença de Deus. Esse pensamento nos leva ao desânimo para nós sairmos da fé. Quantas pessoas que eu conheço, que começaram a caminhar comigo, que hoje estão nos mais horrendos pecados e nem mais de domingo frequentam a Santa Missa. Não são poucas, são muitas. Por quê? Porque não confiaram em Deus. Gente, o pecado é uma realidade terrível. Mas Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz: Deus pode tirar um bem de um mal. E olha que história bonita. O monge tinha um problema da impureza, caía na masturbação direto. Quem diz isso? Frei Raniero Catalamessa, no seu livro Cantos do Espírito. Aí o monge caía e confessava, caía e confessava, caía e confessava. Aí um dia o demônio apareceu diante dele e falou assim: eu não aguento mais lutar contra ti. Eu queria com o pecado te levar ao desespero e fazer você cair na fé, mas eu não consegui derrubar você, porque a sua confiança na misericórdia de Deus é muito grande. O demônio explodiu e ele parou de ser tentado na impureza, porque o demônio não conseguiu tirar ele do mosteiro. Porque ele caía, mas ele confessava sempre. Um jovem com o mesmo problema de impureza chegou para São Felipe Neri e falou assim: não vou mais vir aqui na igreja me confessar, porque eu não consigo emendar minha vida. Sabe o que São Felipe Neri disse para ele? Para tantas vezes quanto você cair, estou aqui tantas vezes para te perdoar, porque o santo conhece o coração humano. São Bernardo de Claraval dizia que o monge entra no mosteiro para cair e levantar, no final da vida Jesus levanta e salva. E sabe por que Jesus faz isso? De permitir as quedas nossas, para que nós nunca nos envaidecemos de nós mesmos. Porque João capítulo 15, versículo 5 diz o quê? Sem mim nada podeis fazer. E nessas horas nós não podemos desconfiar da grande misericórdia de Deus. Salmo 117:1:
Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. O amor de Jesus pelos pecadores. João capítulo 8, aquela mulher adúltera caída, os homens com pedra na mão, mestre, a lei manda nós apedrejarmos. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A pedra caiu da mão de todo mundo, porque todos nós temos pecados. Ninguém te condenou? Não, mestre, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vai e não tornes a pecar. Claro, Jesus não quer que a gente fique no pecado. E se caímos, tem um confessionário. Olha a missão de Jesus, meu irmão, minha irmã. João capítulo 3, verso 16: com efeito, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho único para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo não quer que você pereça, por isso que Ele deu o sangue, pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por Ele. Quem condena é o diabo, é ele que é o acusador, o pai da mentira, o imperador da morte. E toda vez que você cai num pecado e que você ficar se culpando com esse escrúpulo, dizendo eu não tenho mais força, eu não vou mais conseguir, saiba, não é a voz do Espírito Santo, é Satanás do quinto dos infernos que está querendo tirar você da graça divina, e você deve rejeitar este pensamento. Sabe por quê? Porque Marcos capítulo 2 versículo 17, o Jesus diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. São os doentes que precisam de médico, e não o são. Ele que é o médico e a medicina. Santa Faustina, grande mística de colóquios com Jesus, Jesus disse o que para ela? Faustina, diga que as almas pecadoras nunca fujam da minha presença, por mais que a alma dela esteja com tanto pecado como a escarlate, diga para nunca sair da minha presença, porque a minha misericórdia é muito maior do que o pecado. Ainda Jesus disse a ela: se os pecados dos homens fossem mais numerosos do que as areias do mar, diga para o homem nunca fugir da minha presença, da minha misericórdia. E é próprio de quem não confia em Deus, quando cai em pecado, afastar-se da graça divina. Olha aqui um santo da igreja e a sua sabedoria divina. Olha que lindo São Francisco de Sales vai dizer: o esterco é sem dúvida uma corrupção, um detrito, e contudo observa São Bernardo, ele vai falar: o esterco é sem dúvida uma corrupção, um detrito, é fedido, é nojento. E São Bernardo vai dizer: o lavrador e o jardineiro aproveitam-no para que a terra produza frutos mais sumariamente e abundantes. Do mesmo modo, Deus serve-se de nossas fraquezas para fazer com que o terreno de nossa alma produza copiosos frutos de virtude. É a sua bondade que sabe sempre pôr a nossa vontade e as nossas ações desordenadas a serviço da beleza e da ordem divina, digna-se também empregá-las em nosso benefício. E aí vem Santo Agostinho. Ainda continua ele: este proveito será tanto maior quanto mais vivamente detestamos os nossos defeitos, quanto mais implacavelmente os combatemos, e por outro lado, quanto mais ativamente nos associarmos aos desígnios de Deus, que permite esses desacertos para o nosso bem. Meu irmão, minha irmã, se por meio de uma fraqueza de uma pessoa que já foi alcoólatra e ela caiu de novo no álcool, ela descobrir que ela é fraca e que ela tem que ter uma desconfiança enorme dela, primeira coisa para você confiar em Deus, hein? Desconfia de você. Pede para Deus isso daí na sua oração de hoje à noite, se você reza antes de dormir. Como eu tenho pedido isso? Mas como eu tenho pedido isso? Foi um autor de um livro chamado Padre Polian, que era livro de cabeceira de São Francisco de Sales, O Combate Espiritual. Primeira coisa que ele frisa no livro: a desconfiança de si. Considere-se a pessoa mais perigosa, mais traidora, mais vil, mais safada, mais asquerosa do mundo. Aí você vai confiar em Deus. Aí pede para Deus a sua ciência própria. Quando você cair no seu pecado, fala: ó, Senhor, como eu sou traidor. Um dia eu estou lá com a consolação espiritual, te amando, Senhor, eu vou caio, minto, cometo pecado contra a castidade, roubo na empresa, falo mal da vida dos outros. Olha, Senhor, que barbaridade. Aí o que vai acontecer? Você vai conhecer a você mesmo. Se com essa queda e esse pecado que nós cometemos, é o esterco que São Bernardo fala, é podre, mas se nós podemos usar para adubar a nossa santidade e olharmos para nós mesmos e conhecer e termos desconfiança de nós e o autoconhecimento, que é a
primeira coisa que nós precisamos ter de Santa Catarina de Sena para a vida espiritual, eu vou me conhecer a mim mesmo, eu vou dizer: Senhor, ai se eu não fugir dessa ocasião, ai se eu ficar nesse ambiente, ai. Aí você vai desconfiar de você mesmo e você vai ter uma virtude chamada humildade. Sabe o que você vai ter? A confiança de nunca se meter a fazer nada na sua vida sem pedir a graça de Deus para você. Quando você cai muito em pecado, sabe qual que é a maior graça? Isso eu tiro para mim. A gente já acorda de joelho no chão. Eu já acordo buscando o socorro divino, como São Felipe Neri, né? Um dia ele passou diante do espelho, ele começou a se xingar. E ele falou para Deus: Senhor, se o Senhor não colocar a mão na minha cabeça hoje, a primeira prostituta que passar, eu vou fazer um filho nela. E São Felipe Neri teve o milagre da transverberação. Ele foi batizado no Espírito Santo, bola de fogo entrava na boca dele, inchou o coração. Esse homem, quando ele celebrava a Santa Missa, o coroinha, o sacristão saía, ficava 3 horas, porque ele entrava em êxtase, bebendo o cálice da Santa Missa, e ficava 3 horas em êxtase. Um homem desse desconfiava de si. Todos os santos, eles odiavam a soberba. Tanto que Santo Agostinho dizia: Deus prefere um pecador humilde do que um beato orgulhoso. Porque o humilde, que ele adquire essa experiência pelos seus próprios pecados e sabe tirar disso uma boa lição, ele vai adquirir a virtude mais importante, que é da humildade. Santo Agostinho dizia: o homem é o mendigo de Deus. Ele sempre vai ter desconfiança de ti e dizer: Senhor, por mim eu nada posso, a tua graça me basta. E aí você, quando cai em pecado, você não precisa ter medo de Deus. Pessoas que não conseguem rezar depois que peca, que não vem para a missa mais, que foge da igreja, não. Conhece a você mesmo. Sabe para quê? Para você ter desconfiança de ti e confiança em Deus. Olha que bonito que vai dizer Santo Agostinho: tudo contribui para o bem dos que amam a Deus, tudo, até as quedas, pois delas podemos levantar-nos mais humildes, mais vigilantes e mais fervorosos. Gente, olha que lindo isso! A gente pode levantar da queda mais humilde, mais vigilante. Ou coisa bonita, né? Quando a gente conhece na nossa vida o caminho das pedras. Como que eu fiz para cair aqui? Foi por isso, foi por isso. Como que eu fiz para mim fazer esse erro? Esse foi o caminho. Vigilância com o seu coração, que é o primeiro lugar do combate espiritual na sua vida, contra você mesmo. Por isso que o livro do Provérbios, no capítulo 4 e no versículo 23, vai dizer uma coisa lindíssima. Eu amo essa passagem. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Sabe o que você vai vigiar? O teu coração. Porque depois da tua queda você vai pensar: ó, eu vim aqui por esse caminho, agora eu vou vigiar. Não é o que diz na Bíblia, em Mateus 26, 41? Orai e vigiai, porque a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O que significa carne no mundo bíblico? Não é essa carne aqui, é o que fala carne. É a nossa má inclinação para o pecado, é a nossa tendência má. Carne significa isso, má tendência. Qual que é a má tendência que você tem dentro de você? Qual que é a sua fraqueza principal? Você deve se conhecer. Eu sei quais são as minhas. Aí você tem que ver a sua. É a mentira? É o ódio? É o ressentimento? Você é muito sentimental? É a impureza? É o adultério? É a avareza? É a cobiça? É o orgulho? É a vaidade? Não sei. Aí você vai ver o que? A sua má tendência. Aí Provérbios vai dizer: você guardar o teu coração. Depois da queda você fala: meu Deus, de novo aqui? O que eu preciso fazer para não cair nisso? Aí você vai e fala o que? Senhor, eu sou muito pequeno. É isso que a queda faz com você. Você vê quão pequeno você é. Ixi, meu, você pensa que na minha vida de pregador eu nunca passei por isso, não? Gente, olha que lindo. Santo Agostinho comenta: por que Jesus permitiu a queda de Pedro? Para que ele fosse humilde. Porque se Pedro não caísse, ele não iria ter misericórdia dos pecados da primeira comunidade. Se ele fosse um cara forte, todo mundo que caísse, ele ia ser intolerante. Ele ia falar: eu nunca caí, então por que você tem que cair, seu infeliz? Não. Pedro foi, negou o Cristo 3 vezes, cortou a orelha de Malco, fez um monte de peripécia. Aí depois que ele aprendeu a confiar em Deus e desconfiar de si, gente, você imagina o que Pedro não passou? Eu tenho um livro chamado Legenda Áurea que diz que antes de Pedro morrer, ele tinha 2 marcas aqui na sua face, porque todas as vezes que ele lembrava que ele tinha traído a Deus, ele chorava muito, mas muito copiosamente, e a face dele ficou marcada.
Você vê o bem que essa queda fez para ele? Ele caiu uma vez, mas ele chorava tanto arrependido por esse pecado que depois ele não veio cair mais. Ele foi e morreu crucificado de cabeça. Você vai descobrir uma coisa: eu caí porque eu não rezei. Santo Agostinho vai dizer: quem reza para de pecar, e quem peca para de rezar. Você vai ver que todo momento de oração mais fervorosa na sua vida, você evita o pecado com mais força. A graça divina atua mais, você fica com mais repugnância do pecado. Aí você levanta mais fervoroso, porque você vai falar: bom, eu caí porque eu não rezei, então eu preciso ser humilde, ser fervoroso e ser vigilante. E agora, uma pessoa, para ter todas essas virtudes, vigilância, humildade e fervor, ela precisa do quê? Confiar em Deus, porque você nunca vai adquirir isso por você mesmo. É só Deus que pode te dar. Olha que lindo a nossa dependência que nós temos de Deus, quando nós temos que confiar nele. João 15,5: sem mim nada podeis fazer. Lembra de Paulo falando que a gente não consegue nem pronunciar o nome Jesus Cristo é o Senhor, se não for pela ação do Espírito Santo? Olha para essa pessoa linda que está do teu lado e fala assim: ó, sem Deus você já era. Aprenda a confiar no Senhor. Fala para essa pessoa. Vai dizer São Francisco de Sales: bem-aventuradas imperfeições fazem-no conhecer a nossa miséria, exercitam-no na humildade, no desprezo de nós mesmos, na paciência e na diligência. Gente, se tem uma coisa que eu estou aprendendo com Deus esse ano, é desprezar a mim mesmo. Como eu quero isso? Uma oração que eu faço todo dia: Senhor, eu quero te amar acima de todas as coisas na minha vida, Senhor. Que Jesus sempre seja o meu tudo. Gente, o que eu tenho estudado, lido sobre Cristo, eu quero me apaixonar por Jesus cada vez mais. Eu quero ter um coração louco por Deus. E quando você vai nessa pegada, vai acontecer uma coisa muito linda. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Osias, Isaías teve uma visão. Ele viu o trono da glória de Deus, os anjos diante do Senhor e toda aquela majestade. Quando Isaías viu a glória de Deus, o que ele faz? Ai, dá um grito: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo impuro. No entretanto eu vi a glória do Senhor. Quando você vê a glória de Deus, você vê as suas misérias e grita: ai de mim, ai de mim. E aí o que acontece? Você passa a desprezar você mesmo, porque você vê que você não é o centro, Jesus é o centro. E aí você começa a ter Ele como o centro da sua vida. Não é mais a tua vontade, é a dele. Não é mais o teu querer, é o dele. Aí você aprende a confiar em Deus, porque você vive do amor dele. Aí aquelas palavras proféticas do apóstolo Paulo, Gálatas 2:20: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aí a confiança, ela não vai ser uma coisa que você vai ter que pedir, você vai viver essa confiança em Deus. Ela vai ser automática na sua vida. Você vai andar confiando em Deus em tudo. A confiança de Deus em nossas necessidades temporais. E aí eu encerro a minha pregação. Olha aqui que bonito. O Evangelho vai nos ensinar. Mateus capítulo 6, verso 25. Meu Deus, 9h47. Gente, eu não vi o tempo passar. Vocês vão deixar eu encerrar a pregação ou termina agora? Quem quer que encerra, levanta a mão. Que encerra. Quem quer que continua? Calma aí. Quem quer que eu encerre a pregação agora? Quem quer que eu continue? Rapidinho, 10 minutos. Mateus 6:25. Portanto, eis que vos digo: não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes. Vai dizer: olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei mais vós do que elas? Qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração da sua vida? Um dia à duração da sua vida? Não dá. E por que vos inquietais com as vestes?
Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam, entretanto eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflijais, nem digais que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dado em acréscimo. Eu já me indaguei tantas vezes dessa palavra. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? Aonde está esse reino de Deus e essa justiça, Jesus? Aí você pergunta para ele, ele vai e te responde, sabe aonde? Lucas 17, 21. O reino de Deus está dentro de vós. Sabe o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? É ter uma vida interior de oração regrada diariamente, é buscar comunhão com Deus, é rezar diariamente, é ler a Bíblia, é frequentar os sacramentos. Quando essa vida interior é diária, é regrada, não é aquela coisa, eu rezo hoje, depois não rezo, sabe aquela vida espiritual maligna? Você só reza quando você precisa de Deus, quando está desesperado. Não, eu não busco a Deus porque eu preciso de alguma coisa dele, eu busco porque sem Ele eu não vivo. Eu busco a Deus porque eu necessito do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. Eu não busco porque Ele pode me dar algo, eu busco por aquilo que Ele já me deu. Foi o seu corpo na cruz, foi o seu sangue, foi a Eucaristia, foi a Virgem Maria, foi a igreja, foi a graça. Eu busco a Deus por Ele ter me chamado, gente, que coisa linda, eleição divina. Deus tinha te olhado e você está aqui, ó. Eu busco a Deus pelo amor dEle, eu busco a Deus pela gratidão que eu devo ter no meu coração, pela sua paixão por mim na cruz. Quando você é assim desse jeito, Deus cuida de tudo. Gente, um pagão não vive esse mistério. Olha que bonito, São Paulo Eremita. São Paulo Eremita era um padre daqueles do deserto. Os padres do deserto é uma coisa louca na igreja, isso é forte demais. E todo dia um corvo, como Elias, ia para ele e levava meio pão por dia. Aí um outro padre, um outro monge do deserto, não sei se São Paulo Eremita era padre, não, era monge do deserto, foi e ficou sabendo desse homem e quis visitar ele, porque santo gosta de conversar com santo, santo não se envolve com bagaceira, só vai atrás do pecador para santificá-lo, mas ficar na roda dos escarnecedores, never. Salmo 1, não se assenta no meio da roda dos escarnecedores. 1 Coríntios 15, 33, más companhias corrompem bons costumes. Bom, aí ele foi lá e começou a conversar com Deus, com o homem. Passa tempo, chegou a hora do pão. Sabe o que aconteceu? O corvo levou para ele, mas não levou meio pão. Por causa da visita de Santo Antão, levou um pão inteiro. É Deus como Deus é. Eu fico imaginando ele dando risada das coisas que ele faz, porque ele pode tudo. Se você pegar e meditar nisso, você vai ver como que é o Deus nosso. É o Deus das pequenas coisas e das grandes coisas. Porque Ele é o Deus que faz nascer o sol. Ele é o Deus que contém o mar. Ele é o Deus que faz você respirar. Ele é o Deus que te dá vida. Ele é o Deus que coloca no ventre de uma mulher uma vida humana. Mas Ele é o Deus que faz um corvo levar um pão inteiro para o outro não ficar sem comer. Eu vou falar uma coisa para você. Eu experimentei muito grandemente o ano passado a providência de Deus na minha vida pela confiança que eu fui no Senhor firmemente, com uma graça enorme que Ele me deu. Vocês sabem que durante um tempo eu vim aqui no grupo e vendendo livro, eu falei que eu estava para casar e eu terminei com a moça, não casou, louvado seja Deus. O Senhor sabe de tudo, tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas eu pensava comigo mesmo, eu falei, Senhor, eu sou missionário, comecei a correr atrás de apartamento para comprar. Falei, não dá, Senhor, não dou conta de comprar um negócio desse, cara. Os mais baratinhos. Falei, eu nunca vou conseguir comprar um negócio desse. Aí eu falo, Senhor, eu te sirvo. Entreguei totalmente a minha vida para o Senhor. Eu sou bom de comunicação. Todas as lojas que eu trabalhei vendendo, eu arrebentei. O mercado hoje está aquecido para venda. Eu poderia entrar numa empresa, ganhar maior nota, fazer um monte de coisa. Eu falei, Senhor, eu estou te servindo. E em alguns momentos eu falei, Senhor, cadê a sua graça na minha vida? Veio o desespero. Aí veio a palavra de Santa Catarina de Sena para mim. Deus dizendo para ela, cuida das minhas coisas que eu cuido das tuas. Eu falei, Senhor, eu estou cuidando das suas. Não tão perfeitamente, com as minhas quedas, com as minhas imperfeições. Aí eu fui numa diocese pregar de Guarulhos. Me ajudem, eu quero construir minha casa. Chegou um mestre de obra.
Falou assim: rapaz, eu vi a sua situação e eu quero te ajudar. Gente, se você soubesse as humilhações que eu já passei. Eu levava engenheiro no meu terreno, os caras olhavam, aquele terreno zoado, com aquela casa tudo estorta. Eu falei: meu, você tem que derrubar tudo isso daqui. Eu falei: tá. Aí eu derrubo tudo isso para levantar uma casa nova. Quanto você vai gastar? Uns 250 mil, 300 mil. Eu falava: nossa senhora, no ano 2507 eu construo uma casa. O senhor me dá um som de Matusalém, né? Matusalém viveu 900, eu quero viver 500, para pelo menos ver minha casa, né? Aí ele foi lá. Quando aquele homem entrou naquele terreno, ele só ficava quieto. Eu falava: vixe Maria, o que está passando na cabeça do cara? Eu só tentava entender o que estava dentro. Missão impossível. Ele falou: meu jovem, eu sonhei com Nossa Senhora pedindo para mim te ajudar e vim aqui. Gente, esse cara, ele fez um preço muito abaixo do mercado. E mesmo assim eu não tinha dinheiro. E eu fui rezar. E o Senhor falou: confia na minha providência. Só que eu tive que dar um passo na cara. Aí eu não vendia. Aí vinha a aprovação: Senhor, socorre, a falta de confiança. Aí a providência vinha. O rapaz ia para a diocese que eu estava. Aí eu chegava lá e vendia tudo. Gente, o quanto eu vendi de produto o ano passado. Não, teve mês de eu ganhar tanto dinheiro que eu falei: ô mãe, eu estou ganhando mais que um cara formado. Aí no dia que faltava o dinheiro, aparecia o dinheiro e ia pagava, mas na beirada. Sabe que dia que a minha casa ficou pronta? Dia 17 de agosto. Sabe o que aconteceu no dia 18? Eu fiz 30 anos de idade. Deus falou assim: ó, confia em mim que eu vou te dar um presente. No dia 17 a casa ficou pronta. No dia 18 eu fiz aniversário e inaugurei a casa com uma festa. Sabe o que foi isso? A confiança em Deus. O tanto que eu servi o Senhor, que eu amei, que eu fui humilhado, que eu fui perseguido na igreja, Deus derramou tanta graça, como que se eu tivesse feito uma faculdade. E a minha casa hoje, no bairro que ela está avaliada em 750 mil reais. E sabe o que aconteceu? Lembra que eu falei que eu fui na empresa, que eu apanhei e que eu processei e que eu ganhei? O dinheiro que eu ganhei naquela empresa, eu cheguei para o meu diretor espiritual, para o padre Mateus, e falei assim: padre, o que eu faço? Ele falou: dá entrada num carro. Porque para você carro não é vaidade, é um bem necessário. Dei entrada num carro. Comecei a pagar um consórcio. Sabe o que aconteceu? Depois que a casa foi construída, veio uma garagem. E um mês depois, saiu o carro no consórcio. E hoje em dia, sabe como eu vivo? Não sobra nada para mim, mas também não falta nada. Eu não tenho para esbanjar, porque eu também nem quero. Eu vivo tão bem a minha vida interior com Jesus. E agora vem uma coisa, para encerrar a pregação. Sabe por que Deus me deu essa casa? Agora eu entendo os desígnios do Senhor. O padre Mateus falou: agora a sua casa vai ser o seu mini mosteiro. Eu vivo numa solidão profunda lá. Quase não tenho amigos onde moro. Ninguém quase sabe o que eu prego. Sabe o que o Papa Bento XVI diz? O homem só adquire maturidade quando ele tem capacidade de enfrentar a sua própria solidão. Eu entendi o que Deus quis fazer. Ele me tirou da casa da minha mãe para me levar para o meu mini mosteiro, porque Ele quer me tornar santo pela oração. Ali eu rezo e estudo e trabalho o dia inteiro. Eu não faço outra coisa a não ser do que ficar na presença de Deus. Na minha casa não tem computador, não tem televisão, porque eu não tenho nada disso. Mas eu digo uma coisa: com essa casa, o silêncio ele faz Deus me tocar. Continuamente eu sou atraído a entrar no meu quarto e me ajoelhar e começar a buscar a Jesus. Ele não me deu a minha casa para me fazer nela um antro de prostituição. Ele não me deu um carro para mim pegar um monte de menina. Porque, gente, com uma casa e um carro, eu poderia transar com uma por dia. Mas Deus não fez isso. Ele me deu agora, e só agora, porque é uma época que eu tenho maturidade para poder receber essa graça de Deus, para me fazer da minha casa o meu claustro, o meu mosteiro, para dali eu aprender a amar Jesus e para mim vir aqui e conseguir jogar um pouco desse fogo que eu tenho no meu coração para o seu, para você aprender a amar Jesus e aprender a ter confiança em Deus. E que esta pregação alimente a sua fé, e que a Virgem Maria, que é a mãe da confiança, como diz Santo Afonso Maria de Ligório, te anime, porque é muito bonita a meditação sobre a confiança da Virgem Maria. Tornou-se mãe permanecendo virgem. Jesus nasce, não diz nada e ela acreditou, confiou que ela era a sabedoria eterna. Ela viu na palavra os feitos do Senhor, viu querendo matar Jesus e ela confiou na providência divina.
Ela viu que Jesus não tinha aonde morar e não tinha aonde nascer, mas mesmo assim ela confiou que em Ageu capítulo 2, versículo 8, Ele é o Deus do ouro e da prata. E quando Ele estava na cruz, embora a fé de muitos vacilassem, muitos o abandonaram, ela acreditou nas suas palavras e que Ele ressuscitaria no último dia. Por isso ela ficou de pé, confiante, e no terceiro dia ela recebeu a recompensa daqueles que confiam. Vê as promessas de Deus acontecendo, porque Números 23, 19 diz: Deus não é homem para mentir. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto o ministério prepara uma canção, levanta. Diz assim comigo: Espírito Santo de Deus, me presenteia com o dom da confiança. Eu quero confiar em Ti, Pai Santo e Pai amado, no Seu poder, na Sua glória, na Sua onipotência. Eu quero, como Elias, viver uma vida de fé, viver uma vida de confiança, viver uma vida de milagres. Me dá o dom da confiança, Senhor, na Sua misericórdia, quando eu cair nos meus pecados. E me dê o dom da confiança, na Sua providência divina, para que eu creia, que o necessário não faltará. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Cante com fé, com entusiasmo. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Vamos aplaudir o Deus da confiança com força, ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e a Virgem Maria e a São José, que nos dá a graça de confiarmos acima de tudo, acima de todas as coisas, no amor divino do nosso glorioso e Pai eterno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.